Agora a gente muda um pouquinho de assunto, a gente vai falar sobre as chuvas que caíram em todo o estado de São Paulo nesta segunda-feira. A capital paulista ficou embaixo d'água, tudo parado, um dia de caos. E, Rose, alguns especialistas têm apontado que essa mudança climática, porque assim, o volume de chuva, ele não mudou, ele continua seguindo mais ou menos o mesmo padrão dos anos anteriores. Só que mudou a distribuição, né, da chuva, a forma como ela está caindo, e alguns especialistas estão apontando isso como o novo normal. Que história é essa, Rose? Pois é o seguinte, eles fizeram uma série histórica de estudos, e eles observaram, por exemplo, que no estado de São Paulo, você poderia até ter ali uma medição de 100 milímetros de chuva, por exemplo, mas esses 100 milímetros poderia ter caído num período de 6 meses. Ou seja, se você tem uma quantidade menor de chuva num período mais espaçado, você não vai causar tantos problemas, porque qual é a característica da capital paulista? É uma cidade altamente pavimentada, com hipermeabilização do solo, com muito asfalto, muito cimento, quase nenhuma, com poucas árvores, né? E uma população concentrada, além de pessoas morando em locais que são áreas de risco. O que aconteceu? Os especialistas perceberam que nos últimos anos, isso não foi de ontem nem hoje, essas chuvas, elas têm caído numa grande quantidade, mas num período menor. Ou seja, num único dia, você tem 100 milímetros. Tudo de uma vez. Sobe tudo de uma vez. Você tem 60 milímetros de água, você tem 80 milímetros de água. Hoje, por exemplo, nós recebemos a notificação da Defesa Civil aqui do estado de São Paulo, na região de Campinas. Quase todas as cidades estão em estado de atenção. O que é o estado de atenção? Acima de 80 milímetros de água que essa cidade já chegou de chuva, ela já entra no estado de atenção. Por quê? Pode ter deslizamento, pode ter inundação, os rios podem transbordar. Nós estamos tendo problema em Piracicaba, em Montemor, que as famílias ontem começaram a ser retiradas ali, as famílias que moram próximas do rio, porque havia uma possibilidade das águas que vêm de Campinas, dos rios de Campinas, para desaguar no rio de Montemor, demora um dia para chegar. Como já estava alto o rio, a possibilidade de transbordar é muito alta. Então, você já está tendo esse cuidado. No caso de São Paulo, os especialistas estão dizendo, olha, o clima ele já está mudando. E a mudança é o seguinte, chove demais num único dia e alaga tudo. Por quê? Porque se a água cai, só atinge o cimento, você não tem para onde essa água ir. Ela vai inundar e vai causar o caos que aconteceu lá. O Carlos Nobre, que é um ambientalista super importante, muito respeitado no nosso meio, ele disse que a solução, Marcos, é despavimentar e plantar mais árvores. Ou seja, é impossível, praticamente impossível, né? Então, mas o que a prefeitura precisa fazer? Obras de contenção. Eu acho que de manhã você disse que a prefeitura deixou de investir bastante, né, a gente tem esse número aqui, deixa eu até pegar atualizado. O que eu tinha ontem é que pelo menos 17 obras de contenção e que poderiam minimizar os efeitos da chuva, que poderiam ter sido tocadas pela Prefeitura de São Paulo, elas deixaram de serem feitas por conta de burocracia, falta de dinheiro. Rose, de 2015 a 2019... Então passa pelas gestões de Fernando Haddad, do PT, João Dória, do PSDB, e o atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, a Prefeitura de São Paulo deixou de gastar 2,7 bilhões de reais em obras para o controle de cheias na cidade. Essa matéria é do jornal Estado de São Paulo. Então, entre as propostas que ficaram na prancheta, né, estão intervenções em córregos, com histórico de transbordamento. Enfim, aí várias outras coisas que também poderiam ser feitas e que não foram realizadas pela Prefeitura de São Paulo. 2,7 bilhões que poderiam ser utilizados para conter, para controlar as cheias, para evitar as catástrofes, né, que a gente viu ontem na capital paulista, não foram investidos. Então, assim, passa por todo mundo, né? Passa pela questão ali do início da formação da cidade de São Paulo, que tinham ali dois rios, o Rio Pinheiros e o Rio Tietê. Que, principalmente, acho que o Rio Tietê, ele era todo ondulado, né? Em formato de S. E aí, o que resolveram fazer? Resolveram colocar o rio reto, deixar o rio reto e construir uma cidade em volta desse rio. Então já tem ali, desde a fundação de São Paulo, desde o início, esse problema. Tem também a questão que são várzeas, né, em volta desses rios,
que eles acabam transbordando e voltando a ocupar aquele espaço que eles ocupavam naturalmente, né? Quando ali havia a natureza sem a interferência do homem, eles ocupavam aquelas áreas. Aí tem a questão dos políticos, da má gestão em relação a essas obras, né? Que aí entra a prefeitura, governo estadual, governo federal, que não conseguiram resolver ainda esse problema. E tem também a questão que aí eu acho que não é o grande culpado, né, que é a população, mas tem sim sua parcela de culpa, que é a sujeira, que aí é fazer descarte irregular, jogar lixo perto, que as bocas de lobo acabam entupindo todas. E então, assim, é uma sequência de erros que resulta no que a gente viu nesta segunda-feira na cidade de São Paulo. Lógico, choveu muito. Acho que foi a maior chuva desde 1985. Então, choveu muito mesmo. Mas ainda tem coisas que podem ser evitadas, né? Por exemplo, as estradas que chegavam, as rodovias que chegam em São Paulo, todas ficaram bloqueadas, né? Porque não conseguiam. Então, não sei, talvez um desvio nas rodovias poderia ter sido feito, alguma coisa para minimizar. Que hoje a gente consegue ter ali controle, a Defesa Civil tem essa informação de quanto vai chover, em quais locais vão chover. Então, já tentar ali fazer algum tipo de programa preventivo, né? Tentar se antecipar a chuva. Se São Pedro não está ajudando, vamos tentar, nós humanos, tentar ali evitar essa situação, evitar essas catástrofes, né, Rosa? Agora, você veja que quando você tem um problema como o de ontem, né, que foi registrado em São Paulo, houve um caos, a população... Gente, se você vê as imagens da população ilhada, das pessoas sendo socorridas, é desalentador. Nós tivemos colegas aqui da Bandeirantes que trabalham lá em São Paulo, na emissora, que ficaram no carro 5, 6 horas, 7 horas, outros que perderam o próprio veículo por causa dessa chuva toda. Então, além de todo o problema que a população tem que enfrentar, fora o risco de você contrair uma doença, né, por causa de enxurrada, por causa dessa questão da chuva, nós temos também o efeito econômico. As associações comerciais já fizeram um balanço e estão apontando que só ontem o prejuízo que o comércio pode ter que engolir, né, vamos assim dizer, o arcar, é de 110 milhões de reais. Por quê? Porque pessoas não conseguiram chegar no trabalho, então não trabalharam. Lojas ficaram fechadas, shoppings ficaram fechados e não houve consumo. E, além de tudo, eles incluem, inclusive, o que o presidente da Associação Comercial de São Paulo colocou. Quem planeja a compra mensal vai voltar outro dia e vai comprar. Mas aquela compra que a gente faz de surpresa, aquela que você faz, que você não tinha planejado, ela já não vai acontecer mais. Então, você tinha grandes centros de compras, como Bom Retiro, Brás, que estava isolado ontem. Shoppings importantes em São Paulo, que ou funcionaram até meio período, ou outros que sequer abriram. Além disso, pode ter um impacto no bolso do consumidor em relação a verduras. Por quê? Porque a CEAGESP foi completamente inundada. E até você repor tudo isso, o que estava se colocando é que esse preço pode ter que repassar para o consumidor. Menos produção, menos oferta, fica mais caro. Então, assim, você tem um prejuízo muito grande, né, Marcos? E a gente sempre acaba pagando por tudo, pela falta de trabalho, pela falta de intervenção do Estado. Mas, gente, vou falar para vocês. Se teve prejuízo, se não tiveram obras, sabe quem que apareceu? Paulo Maluf. Ah, sim. Pois é, ontem o ex-político, ex-governador de São Paulo, ex-prefeito de São Paulo, que está com 88 anos, pelo menos a equipe do Paulo Maluf reapareceu no Twitter para poder criticar a situação de abandono do Estado de São Paulo, dizendo que os atuais governadores e os anteriores, depois dele, não fizeram as obras necessárias para poder minimizar esse efeito da chuva. E ele lembrou que ele foi autor dos piscinões que ajudaram a cidade, né, Marcos? Exato. Sempre aparecem os oportunistas, né, nessas catástrofes, e o Paulo Maluf não deixa de ser um deles. Já fez, né, o que tinha que fazer, já desfez o que tinha que desfazer. Então, o Paulo Maluf deveria sossegar com 88 anos, né? Vai descansar, vai cuidar dos netos, bisnetos, tataranetos, sei lá.